Olá, boa noite a todos. Eu sou Valdeir Augusto, psicanalista. Hoje eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre projeção, o que vem a ser projeção segundo a psicanálise. Eu fiz um breve resumo, um estudinho aqui, um estudo, para que nós possamos iniciar a nossa conversa sobre projeção. Segundo a psicanálise, é um mecanismo de defesa psicológico no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, seja atributos a outra pessoa. De acordo com a psicóloga Travis Wade, a projeção ocorre quando sentimentos ameaçados ou inaceitáveis de determinada pessoa são reprimidos e estão projetados em outro alguém, ou em algo. Então, segundo Sigmund Freud, a projeção ela é um mecanismo de defesa também, que muitas pessoas usam para se proteger, para se defender, Então, o que ocorre é o seguinte: muitas vezes projetamos muito no outro, Projetamos aquilo que está escondido em nós, Aquilo que está recalcado, O recalque também é um mecanismo de defesa, Segundo Sigmund Freud, fica recalcado ali e muitas vezes nós não percebamos que exista, que exista aquele conteúdo dentro de nós, Se incomoda em nós, determinada atitude, de outra pessoa, um determinado feito, uma ação, uma postura, um comportamento, Isso pode estar correlacionado a esse conteúdo que está submerso no nosso inconsciente, Às vezes leva um certo tempo para que nós possamos identificar, que existe, que existe aquele conteúdo dentro de nós, Então, segundo o Sigmund Freud, a projeção é um tipo de mecanismo de defesa, como nós, abordamos. O mecanismo de defesa é uma estratégia que as pessoas podem usar, mesmo sem perceber que estão fazendo aquilo, a fim de proteger-se de coisas que realmente não querem lidar ou pensar, Então, a projeção, ela alivia os sentimentos de ansiedade ou culpa associados a pensamentos dolorosos ou indesejados, Então, é exatamente isso. Muitas vezes nós não queremos enfrentar, determinados situações ou sentimentos, E fica muito mais viável a gente projetar no outro. Mas quando nós projetamos é porque aquilo existe em nós, Às vezes está escondidinho lá no aparelho psíquico, Segundo a tópica, da psicanálise, o nosso aparelho psíquico, ele é estruturado, o nosso consciente, o nosso pré-consciente e o nosso inconsciente. E muitas vezes esses mecanismos de defesa, o recalque principalmente, que dentro do recalque existe outros como a negação, como a regressão, dissociação, atuação e etc, Existem outros também. Então, muitas vezes, se está escondido, se está submerso, se está no nosso inconsciente, nós temos um pouco mais de dificuldade, porque o que está no nosso consciente, nós sabemos, Fica mais fácil para nós lidar com aquilo. E quando nos incomoda muito, determinada situação, o que o outro fez,
né, uma atitude da outra pessoa, é porque aquilo é nosso, né? Tem uma doutora que fala muito, uma psicóloga e psicanalista também, ela fala assim: se doeu, toma que é teu, né? Se doeu, se te incomodou muito, se está te incomodando, é porque aquilo existe em você, porque aquilo está de uma maneira, como eu disse anteriormente, de uma maneira escondida, né? Então está recalcado. Nós dizemos dessa maneira, né? Esses conteúdos dentro da gente. E também nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer essa autoanálise, enfrentar, né, esses que às vezes nós temos medo de enfrentar, né, aquilo que está dentro de nós, e fica mais fácil, né, fica mais viável a gente projetar no outro, né? Então, segundo Sigmund Freud, a projeção é um mecanismo de defesa do ego, né? E segundo a sua filha, também, Ana Freud, existem 8 outros mecanismos de defesa, né? Então, hoje o que eu queria abordar com vocês é exatamente isso. E o que mais que eu posso estar abordando com vocês também sobre o aparelho psíquico? Então, o que vem a ser a projeção? A projeção é exatamente isso, né? Quando nós projetamos no outro, né? Algum sentimento, quando nós projetamos, pode ser em pessoas, pode ser também em animais, objetos, né? Então, nós vivemos projetando. E dando sequência a essa projeção, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho também sobre um grande psicanalista, né? Freud foi um grande psicanalista, neurologista, pai da psicanálise, e Lacan também é um grande psicanalista, contribuiu também grandemente, né, com a psicanálise. Então, Lacan fala sobre o real e o não real. Então, muitas vezes nós vivemos muitas fantasias também, né? Nós criamos dentro da nossa própria mente fantasias, coisas que não são reais, coisas que são até mesmo difíceis de lidar. Então, quando isso ocorre, quando nós criamos muitas fantasias, nós obviamente criamos, né, expectativas sobre aquilo, né, que nós temos ali, sobre aquilo que não é tão concreto, né? E às vezes nós vivemos assim bastante tempo, né, com determinadas fantasias, principalmente em relação aos sentimentos, né? Muitos sentimentos é difícil de identificar o que seja, principalmente nos relacionamentos, né? A princípio, quando nós nos apaixonamos, nós pensamos, né, seguidamente, que seja um amor, que seja aquele sentimento tal, mas não, né? O amor vem com o tempo. E a paixão, né? Quando o nosso coração bate descompassadamente, quando nós estamos dá aquele frio, aquele gelo na barriga, né? Então, tudo precisa ser analisado assim com muita calma, com muita cautela, para que possa ter assim um entendimento maior. E nas análises nós conseguimos ajudar a entender todos esses conteúdos, porque existem muitos conteúdos dentro de nós, né? E as análises nós entendemos, nós conseguimos ajudar, né, os pacientes, nós conseguimos ajudar os pacientes e o que mais? É entender, né, esses conteúdos que se passam na nossa mente, no nosso aparelho psíquico, porque às vezes existem muitos conteúdos que estão realmente recalcados, né? Que às vezes aparecem sonhos, muitos conteúdos aparecem sonhos. Então, é interessante nós estejamos sempre atentos a tudo isso, né?
E sempre que nós lembrarmos dos nossos sonhos, fazer anotações, né? Um psicanalista consegue ajudar a fazer essas interpretações, né? Fazer interpretações dos sonhos, porque no vídeo anterior que eu fiz, eu abordei um pouquinho sobre a interpretação dos sonhos, né? De Sigmund Freud, dos volumes 4 e 5, né? De duas obras da Imago. Então eu abordei um pouquinho sobre isso, que o sonho ele não é nada xamânico, não é nada dentro da psicanálise, nada assim correlacionado à espiritualidade, né? O sonho ele é uma manifestação do nosso inconsciente, coisas que às vezes fica recalcado e às vezes fica reprimido também e às vezes aparece nos nossos sonhos. E muitas vezes quando nós temos também assim dias mais agitados, quando nós não assim fazemos, né, o nosso ritual corretamente, né, desligar o celular um pouco, 1 hora antes ou 2 horinhas antes, para que a nossa mente possa desligar, fica muitas informações. Então, o correto para que nós tenhamos uma saúde mental boa é desligar um pouco antes, principalmente se já teve uma rotina de trabalho, de dia exaustivo. Para os jovens também que estudam, né? Estudar até determinado horário, depois umas 2 horinhas desligar, para que possa ter para que possa ter um descanso, né? Para que a mente não fique tão sobrecarregada de informações e por aí para que não tenhamos tanto sonhos, porque chega muitos pacientes para a gente nas determinadas vezes com muitos sonhos que nós vamos fazer um entendimento daquilo e aquilo muitas vezes é uma sobrecarga de informações, né? Então sonho com uma coisa, o sonho vem dramatizado, vem deslocado, o sonho pode vir condensado, então nós sonhamos com uma outra pessoa, então nós deslocamos para aquela outra pessoa, né? Então o sonho ele faz referência ao sonhador, a quem sonha, né? E não é exatamente aquilo que nós vamos dar uma interpretação, por exemplo, sonhou com água é aquilo. Não, nós estamos conversando dentro da psicanálise, né? Dentro da psicanálise o sonho é entendido dessa maneira, né? Então nós estejamos sempre atentos. E esse vídeo seria mais para me falar um pouco mais sobre a projeção, né? Então a projeção é exatamente isso, né? Quando nós incomodamos com o outro, quando nós nos desgastamos com atitudes ou ações dos outros. Então, quando isso ocorre, é porque esse conteúdo está dentro de nós, né? Não fora. Então, incomodamos porque existe esse conteúdo recalcado, como falei anteriormente, né? E às vezes nós não conseguimos enxergar, né, esses conteúdos. Então, nós precisamos olhar atentamente para dentro de nós e fazer sempre essa autoanálise, né? Se incomodou, é porque existe esse conteúdo dentro de nós. E dessa maneira, nós consigamos lidar mais facilmente com as pessoas, com os outros, né? E é óbvio que existe assim pessoas que realmente são mau caráter, né? Existe pessoas que realmente são daquela maneira, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre a gente falar que fulano e ciclano é isto, aquilo outro, né? Então, antes de apontar, nós precisamos fazer esse autoanálise conosco mesmo, né? Então, agradeço muito. O nosso assunto hoje foi sobre projeção, né? Uma palhinha que eu trouxe para vocês.